Ai, pode gravar, por favor. Muito obrigado. Origem da vida, gente. Esse é um assunto muito interessante porque boa parte dele já é intuitivo na ciência, na ciência, a ponto de entrar no senso comum. Ah, isso, por favor, gente. Não esqueçam de, os que entraram agora, assinar as notas compartilhadas com o curso que vocês almejam fazer. Então, o que eu estava dizendo é que é um conhecimento já tão enraizado na ciência que invadiu o senso comum. A gente já sabe que os seres vivos, eles não surgem a partir do nada ou a partir da paisagem, por exemplo. Não surgem a partir de uma pedra, um ratinho, ou a partir de uma rocha maior, um tatu. Isso não acontece. A gente sabe intuitivamente que todos os seres vivos têm, digamos, seus antecessores. E nós podemos entrar, assim, no começo do debate da origem da vida, né? Esse debate, ele se estendeu por diversos tipos de conhecimento. Na filosofia da ciência, nós temos alguns conhecimentos, como, por exemplo, o conhecimento religioso, que é diferente do conhecimento filosófico, que é diferente do conhecimento científico, né? Então, o conhecimento religioso e mitológico, eles surgiram para a gente começar a cogitar respostas para coisas que a gente não via as causas, como fenômenos astronômicos, nascimento e pôr do sol, né? Toda a mitologia grega, né? A explicação, para quem conhece o mito da Deméter, né? Das estações do ano, estações quentes e estações frias. Quando Deméter, a filha da deusa da prosperidade da grega, estava com ela ou não, ou estava sequestrada pelo próprio tio Hades no submundo, o que deprimia a própria deusa e fazia com que isso se tornasse uma resposta extremamente lógica e aceitável. É isso que o mito faz, te dá uma resposta aceitável pela maioria das pessoas. Só que na filosofia entra um outro quesito, a razão. Não se pode ter uma história mirabolante totalmente sem pé nem cabeça na maior parte dos tempos. Porque por mais que pareça lógico, precisa ter por A mais B uma explicação argumentativa. E diferente da ciência, que busca uma unificação de todo o conhecimento global, por isso que é um nome científico, né? Por isso que a gente tem que poder reproduzir o experimento científico e tem que, na maior parte das vezes, dar o mesmo resultado para ele ser eficaz. Então, a origem da vida, ela já foi explicada dessas diferentes formas de conhecimento, e a gente vai abordar aqui, tanto na religiosa, a gente vai citar, né, a filosófica e a científica é onde a gente vai focar. Mas para a gente falar sobre a origem da vida, a gente precisa criar uma linha do tempo na nossa cabeça de milhares e milhões e bilhões de anos. Então, o próximo slide, ele vai nos sugerir a uma linha do tempo que vai nos situar, mais ou menos, nessa tão longínquo passado, né? Então, eu separei aqui por cores, em vermelho na casa dos bilhões, em laranja na casa dos milhões, e em amarelo na casa dos milhares. E aí, então, vocês me perguntarem, eu não vou saber responder muito bem, porque isso é um conhecimento já avançado de astronomia. Como se mensura a idade do universo, né? Mas é por algumas identificações de elementos isóbaros, como o ósmio, a gente consegue identificar a idade de um elemento químico, e se supõe a idade do universo. Então, a partir disso, nós temos há 13,5 bilhões de anos o surgimento do universo. Desses 13,5 bilhões de anos,
4,6 bilhões de anos foi o começo do surgimento da Terra. Há 3,9 bilhões de anos foi o começo do resfriamento. E aí começou a precipitar a água dos vapores, né, vulcânicos e tudo. E aí começaram a se criar os rios, os mares, os lagos e oceanos. Só para 3,8 bilhões de anos surgir o primeiro ser vivo, que ele vai surgir como um coacervado, que a gente vai ver depois. Então, se passou aqui mais ou menos 1 bilhão de anos com a Terra inóspita, sem nenhum ser vivo. Toda a nossa aula de agora vai se situar em 3,8 teorias que, primeiro, aprovam ou não se os seres eles vêm apenas dos seres vivos ou eles vêm do nada. E, em segundo momento, se eles vêm só de seres vivos, como surgiu o primeiro ser vivo. E esse primeiro ser vivo vai se situar mais ou menos a 3,8 bilhões de anos atrás. Há 2,7 bilhões de anos atrás, surgiram os primeiros eucariotos. Os eucariotos, diferente de algumas células já desenvolvidas, são as células bacterianas, a gente vai ver mais no final da aula. E elas têm muita diferença de tamanho. Por exemplo, se essa pedrinha for o tamanho de uma bactéria, a gente pode cogitar que o tamanho de uma célula eucariótica seja desse tamanho, ou menor, ou maior, no caso. Então, tem um tamanho muito grande, diferente, e... só um minutinho, gente. Perdão, estava me chamando um aqui. E aí, a gente vai ver o surgimento dos primeiros eucariotos. Esses eucariotos com organelas, com núcleo, há 2,7 bilhões de anos. Há 1,7 bilhões de anos atrás, surgirão os primeiros pluricelulares, com, lá no primeiro momento, as esponjas do mar, e no segundo momento, os quinidários, aquelas águas vivas. Há 475 milhões de anos, as primeiras plantas. Quando aqui surgiram as primeiras plantas, já, como as plantas são pluricelulares, já existia as cianobactérias, já existia a fotossíntese. Não como plantas, mas como bactérias. Só depois veio surgir as plantas, já que as plantas são eucarióticas. Há 300 milhões de anos, hoje tem-se que o teor de oxigênio do ar é 21% aproximadamente. E há 300 milhões de anos atrás, tinha-se 35% de oxigênio. Por quê? Com o surgimento das plantas, com o surgimento das algas unicelulares fotossintetizantes. Por que as plantas fazem? Elas produzem oxigênio. Elas também usam oxigênio, mas elas produzem oxigênio também, por causa da fotossíntese. E foi nesse período que surgiu a possibilidade de uma criação de uma camada de ozônio, que é o A3, né? Há 2,4 milhões de anos, os primeiros hominídeos, como os neandertales, né? E os outros, por assim vai. Aí na casa dos 1.000 a 300 mil anos é a idade da nossa espécie. A nossa espécie Homo sapiens sapiens e subespécie é há 300 mil anos atrás, é datada. E há 40 mil anos, o homem chega na Europa como espécie para desenvolver a raça ariana e as outras raças que ali na volta se tem. Alguma dúvida, gente? Ó, a Camila tá... Desculpa, meu cachorro tá enlouquecido aqui, gente, perdão. Tranquilo? Se alguém quiser alguma dúvida, até então, tá certo. Isso aqui são as nossas dimensões de tempo. Vamos para o próximo slide. Então, a gente tem 4 tipos de origem da vida. Uma é o criacionismo. O criacionismo, não confundam sempre com o cristianismo. Mas o criacionismo, ele precisa de uma entidade divina, criadora do universo. Só que a característica do criacionismo é
que ele elabora os seres vivos imediatamente de Deus e imutáveis. Os seres vivos que são criados por Deus, eles não passam por um processo de modificação ou evolução que seja. Isso a gente considera como fixismo. O que é o fixismo? É a teoria dentro de boa parte do criacionismo que acredita que Ai, tá me concentrando nos cachorros. Que acredita que os seres vivos são imutáveis, ou seja, eles são criados de Deus, simples, ignorantes, sei lá, ou até muito complexos, até tipo, essas imagens de Jeová, né, por exemplo, quando criou o leão, ele criou exatamente, e esse leão vai ser um leão para sempre. O criacionismo ele pode vir de qualquer religião, desde que tenha um Deus criador de um universo. Então, o principal do criacionismo é o fixismo, gente, que os seres vivos não vão mudar ao longo do tempo. Nem adaptações, nem evoluções, nem nada. Aí a gente tem outros dois tipos, a abiogênese e a biogênese. Aqui tem uma tirinha, né, que é justamente de larvas que se falava no primeiro momento. E aí surgiu, tá escrito geração espontânea. E a outra falou, que absurdo. Foi refutada essa teoria, né? Então não se pode, a partir mais do nada, surgir um ser vivo. Um ser vivo só surge a partir de outro ser vivo, que é a teoria da abiogênese. Então lembra quando eu falei lá naquele momento que a origem da vida ela foi explicada de origem mitológica e religiosa pelo criacionismo e agora filosófica pela abiogênese. A abiogênese ela não tem base científica, ela tem a base filosófica só, que ela foi proposta por Aristóteles. Só que Aristóteles, ele tinha tanto crédito no que ele dizia, na maior parte do tempo, ele foi tão assertivo, que algumas coisas, por mais erradas que estivessem, demoraram muito tempo para serem debatidas, como a biogênese, e algumas outras situações também, que Aristóteles levantou, e muito tempo se passou até que pudesse ser refutada aquela teoria de Aristóteles que já estava errada, cientificamente agora, no presente, né? Mas é pela credibilidade de Aristóteles, vocês têm que ter essa noção, que foi muito enorme. A biogênese, ela crê que somente seres vivos podem gerar outros seres vivos. Só um minutinho. Aí, a biogênese crê que somente seres vivos podem gerar outros seres vivos. E aí, eu vou dar um pouquinho de um salto temporal, que é a teoria celular, em 1838. Quais outras duas? Então, são quatro que a gente vai falar. Então, a biogênese é a biogênese, o criacionismo também está tentando explicar, e vai ter uma quarta, tá? Então, a biogênese, seres vivos somente se originam de seres vivos. E aí, então, a teoria celular, que Leiden e Schwann vão propor no século XIX. Isso aí. Essa aqui, a biogênese, é a terceira. O criacionismo é a primeira, que eu vou... E a primeira que foi surgindo também. A biogênese, filosoficamente, surgiu por Aristóteles. E biogênese foi surgindo ao longo do tempo pela ciência nos outros séculos 17, e é o que a gente vai entrar. Por isso que ela está colorida. É aqui que a gente vai entrar nesse quesito. Essa teoria celular estava focada na célula. Então, estava dizendo que uma célula somente se origina de outra célula. Não estava muito falando da origem dos seres vivos todos, mas a teoria celular dizia, uma célula, aqui que a gente pode observar, só se origina de outra célula. Isso foi surgindo com a possibilidade, né, da invenção do microscópio, que a gente foi podendo analisar células. Isso aconteceu no século XVII, anos 1600 e alguma coisa.
E o último, Eduarda, que é a panspermia, que é a possibilidade da vida ter vindo como um esporo de bactéria. Esporo é uma capacidade de uma bactéria tem de ser muito resistente à temperatura, à acidez, à falta de oxigênio, né? Então, acredita-se que a vida surgiu em outro planeta e veio num meteorito, esses esporos de resistência de uma bactéria, e quando chegaram na Terra, continuaram se multiplicando e criou a vida na Terra. Só que não é muito considerado, não é nada considerado em vestibulares. E não é considerado também cientificamente, porque a gente considera esse impacto de um meteorito na Terra algo de uma escala muito grande para a gente poder entender que a vida vai se permanecer ali. Por mais que a gente saiba que tenha tido seres vivos que tenham vivido em extremófilos, assim que a gente fala, bactérias extremófilas, que vivem perto de vulcões, que vivem em fontes termais, muito calor, muita acidez, muito tudo, mas o impacto de um meteorito não se é considerado como resistente possível para que a vida se perpetue depois disso, de uma bactéria. A vida ela é muito mais sutil para um impacto de um meteorito. E não responde, gente, a primeira questão, que é como surgiu a vida. Porque, independente de como e onde surgiu a vida, ela não foi na Terra. Então, não sendo na Terra, a gente não discute, porque não é fora do nosso alcance, né? Então, a gente também, por esse quesito, por não responder essa questão, a gente volta para a Terra e desconsidera essa panspermia. Tá? Essas são as 4 tipos. Então, até então, criacionismo de Deus ou alguma divindade. A biogênese da matéria inanimada. O que eu não falei aqui, é que, por exemplo, a paisagem. A paisagem pode gerar os animais que habitam ali. Então, uma pedra muito grande se transforma num elefante, né? Ou uma pedra, uma rochinha menor se transforma num tatu. Coisas assim. Ou do nada, ou a partir de matéria inanimada relacionada àquele ser vivo. Que ele tinha até receita para isso. Se tu juntasse por exemplo, material em decomposição em um canto, úmido ali, iam surgir ratos. E aí se dizia que aquela matéria em decomposição que tornava-se em ratos. Agora a gente sabe, né, que os ratos chegam até ali, não se transformam das meias velhas, de comida velha ali, se transformam em animais. Então vamos fazer um resumo. A biogênese é seres vivos do nada, da paisagem ou de matéria inanimada. Do nada, que nem aquele quadrinho, surgiu uma minhoquinha ali, um vermezinho, da paisagem ou da matéria inanimada. Então pensa, por exemplo, numa floresta. A partir de um pedaço de uma floresta morta surge um macaco, entendeu? A biogênese, ser vivo, somente gera ser vivo. Ser vivo só é gerado a partir de um outro ser vivo. Criacionismo. Criacionismo tem-se que é uma divindade, né? Então, seres vivos imutáveis, criados diretamente de Deus, imediatamente de Deus. Aquele ser vivo foi criado imediatamente do jeito que ele é e ele vai ser sempre daquele jeito. Porque com o argumento de que Deus não comete erros, então ele não teria que manter reajustes. E a panspermia, os seres vivos advindos do espaço, como esporos, né? Como esporos bacterianos, e aí chocariam-se na Terra, e aí aqui encontrariam condições de poder se desenvolver. Só que a gente desconsidera porque um impacto dessa magnitude é algo muito mais grosseiro para que a vida possa se perpetuar. Uma bactéria, ela não sobreviveria a algo tão grande assim, como uma queda de um meteorito. Né? Então, alguma dúvida até aqui, gente? Tá tudo certo?
Não? De boa? Então tá. Então, a biogênese, criacionismo, panspermia. Se vocês estiverem anotando, anotem esses 4 aqui, que vai ser bem interessante. Claro, pode falar, Joy. Vai estar no Drive sim, Giovana. Ok, muito obrigado, Joy. Então tá, realmente. Então, existem bactérias que a gente tem até ultimamente, na vida atual, que são consideradas extremófilas. Elas vivem em condições extremas, como vulcões, e em temperaturas muito elevadas, perto de magmas, ou em fontes termais, em temperaturas onde a água está em ebulição, ou onde há muita acidez, muita salinidade. E isso eu não sabia. Muito obrigado. De que pode haver realmente a possibilidade de sobreviver uma bactéria. Mas então não. Mas assim, é importante vocês não considerarem isso. Considerem que é até possível, mas o ponto-chave é não responde como surgiu a vida. Então, no vestibular, atentem-se a isso. Geralmente não vai ser essa questão. Tá? Então, ok, vamos passar. Agora, gente, já que nós temos a biogênese para poder começar a confirmar, a comprovar ela, porque é a biogênese que a gente acredita na ciência ultimamente e atualmente. Então, a gente vai passar pelos experimentos principais que ao longo da história ajudaram a comprovar a biogênese, ou seja, de que seres vivos só podem surgir de outros seres vivos. O primeiro a entrar em contato com um experimento para comprovar a biogênese, mais famoso, foi Francesco Redi, italiano, né, que no século XVII, em 1668, vai refutar a biogênese pela primeira vez. Ele é aquele experimento que vocês já devem ter visto ou até reproduzido no colégio, dos vidros tampados ou não tampados ou semi-tampados, né? Então, Francesco Redi, ele vai estabelecer, pegar, né, reservar 3 recipientes com um pedaço de algum caldo de cultura ou uma carne em putrefação. No primeiro, ele vai lacrar completamente a tampa. No segundo, ele vai fechar, mas com uma rede, fazendo com que o ar e os odores possam sair do pote. O terceiro, ele vai deixar completamente aberto. Ele quer comprovar que a carne não vai gerar espontaneamente larvas e moscas, e sim estas moscas que vieram e contaminaram aquela carne, por isso que a gente vai enxergar as tais larvas. E é assim que ele consegue fazer isso, porque ele observa que no vidro tampado não houve a mínima, nem as moscas nem chegaram perto, porque não está exalando o odor daqui de dentro. Então não há, no primeiro frasco, proliferação de micro-organismos não, me desculpem, de larvas. Não é essa palavra que eu queria usar. Não há proliferação de larvas. No segundo, ele tapou com uma rede, o odor atraía as moscas, mas como elas não podiam entrar em contato direto com a carne, não havia a proliferação de larvas. E o terceiro era o único que mantinha contato das larvas, da carne com o ar. E as moscas podiam chegar, pousar, pôr seus ovos. E aí assim
as larvas se desenvolverem. Então, chega-se à conclusão de que os animais na carne não surgem dela, não surgem da carne propriamente. O surgimento das larvas se dá por causa das moscas que pousam ali e levam os seus ovinhos e vai se gerar as larvas daí. Então, o que o Redi, né, gente, ele vai propor no primeiro momento é que não existe abiogênese para seres complexos multicelulares, porque é o que a gente consegue ver. E então aqui ele tomba parte da biogênese, porque só a biogênese dos animais que a gente vê. Tá? Então, não, a partir do que Francesco Redi vai nos dizer, não vai mais surgir o tatu de uma rochinha, não vai surgir a partir de alguns galhos, algum macaco na floresta, nem uma rocha gigante vai se tornar um elefante. Nem a paisagem só em si, a paisagem não tem uma força vital que crie um ser vivo grande. Só que aí entra agora um embate que os que defendem a teoria da abiogênese, eles ainda ficam encucados com isso. Mas isso é bem perto isso aqui é 1668. Em 1665, Robert Hooke, que é um cara que estabelece o termo célula pela primeira vez, olhando um pedaço de casca de árvore no microscópio. Então, ou seja, está recém surgindo essa ideia de micro-organismo, microscópio, célula, mundo microscópio. Então, tudo bem, refutou a abiogênese no mundo macroscópico. Só que e o mundo microscópico? Vai chegar alguns naturalistas que defendem a abiogênese e vai dizer, tudo bem, não existe abiogênese para animais tão grandes que a gente possa ver. Mas para animais ou seres unicelulares como bactérias, aí sim existe. Aí vai chegar então o próximo, que é o Needham, que é um inglês. Ele quer comprovar que mesmo que eu ferva aberto ou fechado um caldo nutritivo de carne por muito tempo, mesmo que eu ferva por muito tempo, vai crescer micro-organismos. Porque essa força vital ou essa capacidade que o caldo de carne tem de criar seres vivos, que o caldo de carne tem de criar seres vivos, não se desmancha com calor. Então, Needham, que era um filósofo natural, acreditava na abiogênese. Isso aqui, Needham Spallanzani, é porque o Spallanzani, que vai fazer um contra-experimento, vai defender a biogênese. Então a gente conhece como Needham Spallanzani, porque é um experimento em cima do outro, vocês vão ver agora. Needham queria comprovar que mesmo fervendo um caldo de carne por mais tempo que eu pudesse, aí, mesmo tampado, porque aí não vai entrar em contato com ar, vai criar micro-organismos. Então, ele ferveu caldos tampados com rolha, olha o detalhe, a rolha, e abertos por muito tempo, e em todos surgiram micro-organismos. Né? Então, o Needham defende que o caldo de carne tem uma força vital que, independente do calor, ela não se extingue. Essa força vital sempre vai criar micro-organismos. Ou seja, está comprovado que a abiogênese serve para micro-organismos. Só que, então, Spallanzani vai fazer um contra-experimento, vai fazer um experimento em cima do experimento dele. O detalhe que eu falei aqui, olha, gente, a rolha. A rolha é o detalhe desse experimento, para a queda deste experimento. Spallanzani, ele é um naturalista que defende a biogênese. E a biogênese, inclusive, para
seres unicelulares e bactérias. Então, ele defende que as bactérias se originam somente de outras bactérias, Não pode surgir do caldo de carne. O caldo de carne não tem força nenhuma. E aí, então, como que ele faz, tenta explicar isso para o Nietzsche? Ele percebe que o erro do Nietzsche foi a tampa, a vedação. Ele não vedou bem. Ele vedou bem mal, porque a rolha podia estar e estava contaminada. E teve um momento em que ele começou a ferver com a rolha, e em um segundo momento ele ferveu e depois tampou. E todos cresceram, mas porque a rolha estava contaminada, ele não se preocupou com isso. E como que o Spallanzani ele vai responder a este experimento? Muito inteligentemente, ele não vai botar nenhum objeto aqui. Ele vai derreter o bico. E aí ele vai ferver por muito tempo. E, primeiro, no caso, ele vai derreter o bico e lacrar com vidro mesmo. Vai ferver por muito tempo e vai se perceber que assim foi esterilizado de uma forma eficaz, defendendo, gente, o caldo não tem poder nenhum de criar seres vivos. E aí, quando ele quebra o bico de vidro, voltam a surgir micro-organismos novamente. Só que Nietzsche, ainda bem teimoso, bem resistente, disse, tudo bem, mas quando tu ferveu tanto tempo, por tanto tempo, isso aqui, tu quebrou a força vital dele, do caldo de carne. Tu quebrou a força. O calor por tanto tempo assim, tudo bem, quebra a força dele. Só que no momento em que tu quebra o vidro, o ar, ao entrar em contato com o caldo, reativa os poderes de criação que o caldo de carne tem de gerar micro-organismos. E aí como é que vai se refutar isso, né? Porque ele não estava dizendo que os micro-organismos vinham no ar e contaminavam o caldo, que é o que acontece para Spallanzani e para a biogênese e para a ciência atual. Ele dizia que o ar ativava, prestem atenção, agora este é o detalhe, assim como o outro detalhe lá no primeiro momento era a rolha, aqui é o detalhe, é o ar. Então, para ele, como ele contra-argumentou, por isso que está em negrito aqui, porque ficou meio sem resposta por um bom tempo, né? Que o ar ativava ou não ativava os poderes de criação do caldo. Ou era o ar que trazia outros seres vivos e contaminava o caldo. Tá? Bem importante isso. Agora, o ponto nevrálgico, o ponto bem no meio é o ar ativa os poderes de criação do caldo ou o ar traz micro-organismos e contamina o caldo. Aí é o que vai trazer o próximo cientista e tentar explicar isso. Com o Louis Pasteur, não sei, o francês, né? Ele fez uma coisa muito, muito interessante. Em vez de lacrar, em vez de tampar com rolha, em vez de lacrar, ele não lacrou, ele não cortou a comunicação do ar, do caldo, com o meio exterior. Lembra que era esse o problema? Cortou a comunicação do ar, do caldo com o ar exterior. E ferveu por muito tempo. Aí quebrou o poder vital do caldo de carne. E aí, quando entra em contato com o ar de novo, ativa o poder. Só que aqui nesse experimento, ele te dá a possibilidade de nunca perder contato com o ar. O ar, fervendo, antes de ferver e depois de ferver, está sempre em contato com o caldo de carne. E foi desta forma que se conseguiu, Louis Pasteur, com esse balão com um gargalo prolongado e sinuoso, né? Esse gargalo em pescoço de cisne, que a gente fala, vocês percebem que, ó,
não tem nenhum, não está lacrado em nenhum momento. Então, o ar está sempre em contato com o caldo. Só que qual é o X da questão? É que este pescoço de cisne impossibilita dos micro-organismos chegarem no caldo. Porque os micro-organismos, eles não se movimentam tanto. Eles não têm tanta mobilidade ou motilidade de fazerem todo esse trajeto aqui e chegarem no caldo. Porque os micro-organismos são muito pequenininhos. E imagina, isso aqui é milhares e milhares de quilômetros para ele. Então, e ainda mais com a umidade, porque estava fervendo o caldo, ficava todo o vidro úmido por dentro. Então, o vidro todo úmido por dentro e sempre em contato o caldo com o ar, fazia com que refutasse a ideia de que o ar ativa os poderes de criação por abiogênese do caldo de carne, porque na verdade ele criou uma barreira de micro-organismos aqui, uma barreira para os micro-organismos passarem. Então o ar não passa, o ar passava, mas os micro-organismos não. Por isso, biogênese wins aqui em Louis Pasteur definitivamente. Então, aqui, mais ou menos em 1862, Louis Pasteur ele vai comprovar com esse balão com gargalo prolongado em S que o contato com o ar indifere na uma possível como é que eu posso dizer? Poder de criação do caldo de carne. Porque não existe. Não existe um poder de criação do caldo de carne. Existe a contaminação desse caldo por seres vivos que vêm no ar. Então, esse é o momentinho que eu vou dar uma pausa. Alguém está com alguma dúvida? Tá tudo certo? Só me avisem se está tudo certo, se está tudo bem, se tem alguma duvidinha. Então, quais são? Ó, eu vou passar para revisar um pouquinho. Ó, origem da vida. A biogênese, criacionismo, panspermia. A gente vai considerar na ciência a biogênese. Ai, gente, obrigado. Ó, Francesco Oradin vai dizer que o objetivo dele é dizer que não existe a biogênese para seres macroscópicos, para seres grandes. Então, como as larvinhas mesmo. As próprias larvinhas, elas não vão surgir da carne. Só que aí a gente vai entrar, tudo bem, não existe a biogênese para seres grandes ou macroscópicos. Mas e para seres microscópicos? Vem Needham e Spallanzani. Ele ferveu o caldo e depois tampou. Ou ferveu tampado também. Só que o problema era a contaminação da rolha. E era assim que se continuava criando micro-organismos, porque ele não estava fazendo o processo de esterilização direito. Vem Spallanzani, e aqui ele quer dizer, não adianta ferver. Ferve, 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 e a força vital do caldo de carne é inquebrável, ela sempre vai ser capaz de gerar micro-organismos. Só que aí vem Spallanzani e diz, não, isso aí não é bem assim. Não é a força vital do caldo de carne que vai criar seres vivos ao contato com o ar. Não. É o caldo de carne que é contaminado por seres vivos que já existem no ar. Então, seres vivos que vêm no ar, como esporos de fungos, coisas assim, contaminam o caldo. Aí, se tu esterilizar ele devidamente, tu mantém ele estéril. E aí, como ele esterilizou o Spallanzani devidamente, derretendo a boca do tubo. E aí ficou por muito tempo aqui, esterilizado. E aí ele quebrou, e aí, né, os esporos, os micro-organismos que estão no ar, contaminaram o caldo. Só que aí Nielsen, querendo dizer, ainda muito teimoso, disse, não, o caldo de carne tem um poder que se tu aquece por muito tempo e vedado, tu realmente corta o efeito dele. Mas sempre ao primeiro contato com o ar,
o caldo de carne volta a ter superpoderes de criação de vida. Vem por último Pasteur, dizendo que nesse tubo aqui, sinuoso, onde nunca tem interrupção do contato com o caldo, com o ar, diz que ele cria com esse tubo uma barreira para os micro-organismos chegarem no caldo. Porque os micro-organismos não conseguem passar tudo isso aqui, ainda mais que está tudo úmido por dentro do vidro. Então os micro-organismos vão se grudar. E aí, então, ele comprova que o ar não tem nada a ver e não existe nenhuma força vital do caldo. E sim, seres vivos contaminam o caldo, seres vivos que já existem no ar. Então tá, vamos lá. Mas agora, já que a teoria da biogênese existe, um ser vivo só pode vir de outro ser vivo, como surgiu o primeiro ser vivo? Bom, então, mais ou menos em 1920, a gente tem a teoria de Oparin e Haldane. Agora, gente, a gente vai começar um pouco rapidinho em algumas teorias, tá? De explicar como surgiu os primeiros seres vivos e como eles se estruturaram ao longo do tempo. Oparin e Haldane vai dizer que a teoria da evolução química propunha as condições da vida na Terra. Então, por exemplo, ao contrário, desculpa, gente, me desconcentrei. A teoria da evolução química diz que a Terra primitiva, ela fornecia condições para que houvesse, aí sim, uma abiogênese, mas era uma abiogênese molecular, não surgia um rato do nada, surgia moléculas orgânicas, ou seja, aminoácidos, ácidos nucleicos, que são as moléculas orgânicas mais simples e mais basais, elas surgiam através dos gases, das radiações ultravioletas que não tinha camada de ozônio na Terra primitiva, os gases primitivos, amônia e outros gases, hidrogênio e vapor de água. E então começou a precipitar por causa dessas tempestades elétricas, tudo acontecia muito intensamente nessa Terra, e compostos inorgânicos, como alguns gases, se juntavam com a água e se transformavam em compostos orgânicos, como aminoácidos e ácidos nucleicos. E aí, através da polimerização, o que é um polímero, gente? Um polímero é como se fosse tipo, não sei se tem uma boa exemplo, não é um bom exemplo. É como se fosse um colar de pérolas. Cada pérola é um monômero. O colar de pérolas é um polímero. Por quê? É um conjunto de mesmas estruturas repetidas, uma do lado da outra. Muitas moléculas, inclusive as proteínas, são assim dos aminoácidos. O aminoácido é a pérola. A proteína é o colar de pérolas. Entendeu? Só que é como se fossem várias pérolas de cores diferentes, cada aminoácido, formando uma proteína toda complexa. A partir da polimerização, ou seja, as moléculas iguais foram se juntando, moléculas iguais se juntando, moléculas iguais se juntando, foram possíveis a formação de ácidos nucleicos autorreplicativos, como o RNA. Né? O RNA é uma molécula que ela consegue controlar a própria divisão. Ela mesma se multiplica por uso de outras moléculas. Então é muito interessante. Vamos lá. Oparin e Haldane. E aí vem Mas eles são só teóricos, tá, gente? Eles são teóricos. É importante. Eles surgiram em 1920 de uma forma teórica. E aí Fox e Miller surgiu nos anos 80, explicando de forma prática. Olha, dos anos 20 aos anos 80. De forma prática, experimental, o que Oparin e Haldane trouxeram de teoria. Né? Então, nesse experimento aqui, eles acumularam metano,
amônia, que são gases similares aos gases da Terra primitiva. Então, amônio, metano, amônia, água, vapor de água e gás hidrogênio. E muita tensão elétrica aqui. Ok, sim. Muita tensão elétrica aqui. E aí isso fazia com que havia uma simulação do que acontecia na Terra primitiva, que era a criação aqui de compostos orgânicos, a partir disso aqui, ó, isso aqui não é orgânico. Então, moléculas mais complexas a partir de gases. Vamos lá. Eucariotos e procariotos. Os eucariotos, eles possuem núcleo, são muito maiores, né? E possuem organelas, são uni ou pluricelulares e possuem DNA linear. Os procariotos, o que eu falei? Eu acho que é. Os procariotos são anucleados, ribossomos, somente eles possuem praticamente de organela, e são sempre unicelulares, porque eles são bactérias, e o DNA é circular. Então, são bactérias, cianobactérias e arqueobactérias, protozoários, vegetais, fungos e animais. São todos os eucariotos, são todos os outros seres vivos que não são bactérias, praticamente. Ó, então, agora, para o surgimento das bactérias, das organelas, né? Porque as organelas nos eucariotos. Eucarioto. De verdadeiro na biologia, a gente usa verdadeiro, ou presente. Carioto é de carioteca. Carioteca é a membrana, essa membrana cor-de-rosa que forma o núcleo. Então tem núcleo. Eucarioto tem núcleo e não é só núcleo que ele tem, não. Tem núcleo e tem todas essas organelas que não tem numa bactéria. Opa, aqui. E aí, então, existem duas hipóteses de como que surgiram as organelas. Por sistema de endomembranas, que é a hipótese de Robertson, que se vocês puderem ver aqui, existe um labirintinho aqui, ó, branquinho, não sei se está muito bom. Se vocês puderem aumentar a tela, vocês vão ver. Ou como se a membrana plasmática, existe um termo que chama invaginação, ela sofre diversas e de várias formas diferentes invaginações, a ponto de tornar um labirinto e um local central, o núcleo. Então, a hipótese de Robertson é o sistema de endomembranas, que ele forma basicamente o retículo endoplasmático, que é esse labirinto, e o núcleo, que é o centro. E o último, que é a hipótese de Lynn-Margulis, que é a partir da teoria da endossimbiose, explica-se a origem das mitocôndrias e dos cloroplastos. Essa aqui é a explicação de como surgiu por uma fagocitose de uma célula que era muito maior. Fagocitose é uma espécie de uma forma de alimentação de células ameboides, né? E aí, então, essa célula, ela ia comer a mitocôndria, e a mitocôndria era uma bactéria só, que produzia muita energia, muita energia. E aí, então, essa célula maior, ela foi se alimentar dela, só que viu que podia ganhar muito mais. Por acaso, as células que ficaram, assim, porque não, a gente não pode confundir com lamarquismo, quase confundi, que por causa que isso foi melhor e mais proveitoso. Foi por um acaso, né, que aconteceu que essas células não foram digeridas. E aí acabaram produzindo muita energia para a célula maior. E o surgimento das cloroplastos, que é as organelas, que tornam as plantas verdes, porque tem nas organelas o pigmento clorofila, surgiram da mesma forma. Elas eram cianobactérias, como se fossem bactérias que fazem fotossíntese. Uma célula muito maior ia comer ela, por um acaso não comeu. E aí, aquela célula acabou muito maior, com núcleo, com organelas, também fazendo fotossíntese. Então, a gente tem essas duas hipóteses,
que é a hipótese heterotrófica e a hipótese autotrófica, embasadas na ciência. Na hipótese heterotrófica, surgem os primeiros seres vivos em lagos e mares rasos. Surgem por fermentação alcoólica, quando quebra o açúcar em etanol e gás carbônico, e isso gera um acúmulo de gás carbônico na atmosfera, o que vai, né, depois ensejar ou oportunizar o surgimento da fotossíntese, da respiração celular. Então, primeiro é fermentação alcoólica em lugares rasos, na água. A hipótese autotrófica é profundezas do oceano, ou diferente dos lagos rasos, né, em profundezas do oceano, porque acreditava-se que naquele período existia muito instabilidade meteorológica, né, porque caíam meteoritos a todo momento, então no raso não poderiam se desenvolver muita vida, né. Então se surgiu nas profundezas dos oceanos, perto de fontes termais, e eles eram quimiosintetizantes, né. Aquela diferença do autotrófico do heterotrófico. O autotrófico produz a própria alimento. O heterotrófico tem que se alimentar de um outro ser que faz isso. E aí que eles eram quimiosintetizantes. Eles juntavam sulfeto ferroso e gás sulfídrico para produzir energia. E aí, depois, por isso tem essa lacuna aqui, isso surgiria a fermentação, que nem aqui, depois o surgimento da fotossíntese, depois a respiração celular. Então aqui, para ir a gente já finalizando, um apanhado. Vou tentar fazer bem rápido aqui esse apanhado dessa linha do tempo. É bom vocês tirarem um print aqui, tá bem resumidinho, tá legal. Então, a gente tem que corroborar, a gente tem que confirmar a teoria da biogênese. Então, Francesco Redi, pela primeira vez, lá no ano 1668, vai fazer o teste dos vidros tampados, para dizer que não existe a biogênese em seres macroscópicos. Aí depois vem John Needham e Lázaro Spallanzani, em 1745, fazer esse debate. Existe a biogênese em seres microcelulares? Aí, aqui o erro era que John Needham, ele tinha apenas lacrado errado, com uma rolha contaminada, e isso não desconsiderava o experimento dele. Spallanzani fez o experimento do lacrar o vidro com o vidro, né, derretendo. Só que mesmo assim, John Needham disse, tudo bem, mas o ar é o que torna o caldo de carne com o poder de criar micro-organismos. E aí vem Pasteur, em 1862, dizer que naquele experimento da boca de cisne, que mesmo contendo contato com ar, e mesmo fervendo por bastante tempo, não desenvolviam micro-organismos. E aí, deixa eu ver aqui. E em 1920, Oparin e Haldane desenvolveram a teoria da evolução química de uma forma teórica, de que as condições da Terra primitiva oportunizaram a possibilidade de matéria inorgânica se transformar em compostos orgânicos simples, não um ser vivo completo já formado. Em 1980 foi feito o experimento de Fox e Miller para confirmar essa experiência da teoria da evolução química, que é aquele onde puseram num balão ali com um ligamento os gases metano, amônia, os gases metano e amônia e hidrogênio e vapor de água, e muita eletricidade e muita pressão, e acabou gerando aminoácidos. E em 1981 surge, e adiante, depois de 1981 para frente, a teoria da endossimbiose, que é o surgimento dos cloroplastos e das mitocôndrias, e a invaginização da membrana que forma o retículo endoplasmático, principalmente
e o núcleo, a partir de uma invaginação da membrana plasmática. Agora, alguém tem alguma dúvida, gente? A gente pode fazer um exercíciozinho para finalizar a final da aula. Posso. Fox Miller aqui. Então, ele aqui, lembra que o objetivo dele é simular as condições da atmosfera da Terra há 3,8 bilhões de anos atrás. E aí eles puseram os gases necessários, muita eletricidade das tempestades elétricas, e perceberam que aqui embaixo, a água em ebulição fervendo, perceberam que havia formação de compostos orgânicos como aminoácidos. A partir de gases, ó, metano, amônia, e formou um aminoácido, que vocês vão ver ao longo das outras aulas melhor o que é um aminoácido, o que é uma proteína direitinho. Tá? Mais alguma coisa? Não sei se eu expliquei direito. Temos mais um tempinho. Vou dar um tempinho pra gente fazer um exercício. Muito obrigado, Pedro. Então vamos fazer um exercício, gente. Todo mundo a postos? Então tá. Eu vou fazer, não sei se vocês já fizeram, eu vou fazer uma enquete aqui das opções de A a E. E aí vocês não se preocupem que aparece anônimo para mim, tá? Então eu não sei quem respondeu. Inclusive mostra depois a porcentagem das pessoas que responderam tal ou tal questão. Vamos lá. Esse é um exercício do caderno azul do Enem de 2014, do primeiro dia. Eu vou ler todas as questões e depois eu vou abrir todas as alternativas, toda a questão, e vou abrir a enquete. Segundo a teoria evolutiva mais aceita hoje, as mitocôndrias, organelas celulares responsáveis pela produção de ATP em células eucarióticas, mesmo assim como os cloroplastos, teriam sido originados de procariontes ancestrais, procariontes bacterinhas, né? Que foram incorporados por células mais complexas. Era a última coisa que eu estava explicando. Uma característica da mitocôndria que sustenta essa teoria é capacidade de produzir moléculas de ATP, presença de parede celular semelhante à de procariontes, presença de membranas envolvendo a separação da matriz mitocondrial do citoplasma, capacidade de autoduplicação dada por DNA circular, próprio semelhante ao bacteriano, presença de um sistema enzimático eficiente às reações químicas do metabolismo aeróbico. Então, gente, aqui eu não falei claramente, mas já fica bom porque no exercício eu já digo para vocês vão esclarecer isso aí. Mas dá para fazer pela lógica, pela anulação das outras. Mas lembrem-se o que era a mitocôndria antes de se tornar uma organela numa célula grande. O que ela era? Vamos lá, então. Bem empatadíssimo entre os 4 primeiros.
Mais um minutinho, gente. Então, eu já vou publicar. Então, foram essas respostas. Então, gente, a resposta correta é lembra que as mitocôndrias e os cloroplastos eram bactérias? E o que comprova, o que ele tá, aqui ele está dizendo, muita gente botou a primeira, produzir ATP. Tá, produz ATP, mas não diz nada relacionado nessa primeira com a teoria de que as primeiras células, as mitocôndrias eram bactérias. Então, a resposta correta é que as mitocôndrias, tanto como os cloroplastos, eles possuem DNA circular. E nem, ó. Onde é que tá? Aqui. O DNA circular de procarioto. Já que, então, pela lógica... O que aconteceu? Oi? Alguém quer falar? Não? Foi só um errinho. Então, lembra, então, que as mitocôndrias e os cloroplastos eram bactérias. Sendo bactérias, eles eram procariotos. Sendo procariotos, eles tinham um DNA circular. E até hoje, as mitocôndrias e os cloroplastos têm um DNA circular e uma divisão por DNA circular, como se eles fossem uma bactériazinha dentro da gente, só que fazem muito parte de nós. Não é uma bactéria, não confundam isso. É uma organela. Mas é por justamente ter essa capacidade de endossimbiose, se tornaram muito interdependentes. Era isso, gente. Eu acho que pode parar a gravação, se ninguém tiver nenhum... Na próxima aula, gente, só para eu terminar. Na próxima aula, a gente teve a origem da vida. No dia 26/5, nós teremos uma primeira aula de citologia com a professora Tayane, que é a professora que está aqui conosco. Tá? Então, é isso, gente.